Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 7 de março de 2014. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Em São Paulo são 10 horas, horário de Brasília. Você tem alguma dúvida sobre a profissão de corretor de imóveis ou do mercado imobiliário? Mande o tema que você gostaria que incluíssemos na próxima enquete. Falando em enquete, a enquete já está no ar. Escolha o seu tema, vote. Você vai escolher o tema para que possamos conversar e trazer especialistas da área para nos orientar sobre todas as nossas dúvidas em relação à profissão de corretor de imóveis e do mercado imobiliário. E o tema de hoje é imposto de renda. Quais são as suas dúvidas? Só lembrando que a Receita já está recebendo a partir de ontem o imposto de renda. E para dar as dicas sobre o tema de hoje, nós estamos com o nosso convidado Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos, bacharel em Ciências Contábeis, mestre em Controladoria e Gestão Estratégica de Negócios. É vice-presidente do Conselho Consultivo do Sindicato dos Contabilistas no Estado de São Paulo e conselheiro regional do Conselho de Contabilidade do Estado de São Paulo, atuando como coordenador da Câmara do Controle Interno. Em nome do novo presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Venaneto, toda a sua diretoria, Sebastião, muito obrigado por sua presença e estar dando todas as dicas para os corretores de imóveis brasileiros. Bom dia. Gilberto, muito bom dia. Nós que agradecemos o convite e fico à inteira disposição aqui para as perguntas de todos os membros aqui do Cresce. Nós, em nome dos corretores brasileiros, nós é que agradecemos. Você tem alguma pergunta sobre a sua declaração? Encaminhe a sua pergunta aqui para a TV Cresce e durante o programa o Sebastião irá responder a sua dúvida. E vamos começar perguntando para o nosso convidado Sebastião. Independentemente de ter rendimentos ou não, as pessoas são obrigadas a declarar, Sebastião? Não. Existem algumas condições que obrigam o contribuinte a apresentar a declaração de imposto de renda. Uma mais comum é o rendimento tributado, que hoje está um valor acima de R$ 25.661,70, que operou em bolsa de valores, coisa desse tipo. Mas a lei também ela não dá condição para que o contribuinte ele possa fazer sua declaração independente. Ele pode ter rendimento de R$ 1 durante o ano. Ele possa apresentar a declaração dele. Ele não é proibido de apresentar a declaração de imposto de renda. Quando eu sempre aconselho. Quando a pessoa, às vezes, por um certo momento do ano, ele fica sem rendimento, mas ele tem um patrimônio que ele já vinha declarando, eu sempre recomendo que ele apresente a declaração até para ele ter um histórico na vida dele, entendeu? Então é nesse sentido que eu recomendo. Mas não existe nenhuma proibição, se ele não tiver atingir aí as obrigatoriedades que vem na sua normativa, ele pode fazer a declaração independente de qualquer coisa. E nesses aspectos não há problema de ser cancelado o CPF? Como é que funciona essa questão que a pessoa tem que estar com o seu CPF ativo, né, Sebastião? Essa é uma dúvida muito importante, porque se usa muito o termo cancelamento. O CPF não se cancela assim naturalmente. Ele fica numa condição dependente de regularização quando alguém deixa de entregar a declaração de imposto de renda, ou ele tem um problema que está em malha, ou coisa desse sentido. O cancelamento do CPF, realmente, ele se dá por um problema de fraude ou um problema de espólio, quando se encerra o espólio, tem que fazer o encerramento. Aí você entra com a declaração final de espólio. Se não tem inventário, o contribuinte vai lá na Receita Federal e pede abaixo do CPF, aí sim ele é cancelado definitivamente. Muito bem, nós temos aqui a pergunta da Thaís Anastácio. Ela pergunta aqui, gostaria de saber, Sebastião, em que situação a pessoa não precisa declarar imposto de renda ou pode declarar como isento? Mais ou menos que nós já comentamos, né? Como corretora não tenho salário fixo, fico na dúvida se o valor fixado neste ano para declarar imposto é somente para quem tem renda fixa ou se, somando todos os depósitos em conta corrente e der o valor, também precisa declarar? Essa é a pergunta dela. Primeiramente, temos que equacionar a pergunta da colega, da corretora. Primeiramente, ela tem que ter um controle mensal quanto que ela recebeu pelas comissões, pela venda, intermediação de negócio dos imóveis. Então, ela deve saber, e eu não sei o quanto que ela ganhou durante o ano, mas aqui eu deixo uma mensagem para ela, e que é muito importante, se é como a condição que ela está trabalhando no mercado. Como ela está como uma pessoa jurídica, ou seja, ela constitui uma empresa para prestar serviço nesse setor, ou ela trabalha como uma profissional autônoma.
Então, se ela trabalha como uma profissional autônoma, o imposto de renda dela é devido mensalmente numa formalidade chamada Carnê-Leão. Então, imagina que ela recebeu no mês R$ 5.000, prestou serviço da venda do imóvel para uma outra pessoa física. Então, esta pessoa física, quando paga para ela, ela tem que pegar esse valor, ir na tabela e pagar na forma de Carnê-Leão, no qual 0,190. Mas, voltando para a pergunta dela, se ela, no ano ela recebeu mais do que R$ 25.661,70, ela passa numa condição de obrigatoriedade. E uma outra condição muito comum de obrigatoriedade é se ela tem patrimônio, certo? Em 31 de dezembro, em 31 de dezembro de 2013, acima de R$ 300.000. Aí quando eu falo patrimônio, é toda essa somatória dos bens e direitos. Qual é o melhor modelo de declaração para os corretores de imóvel? É o simples ou é o completo, Sebastião? Não dá para ter uma resposta precisa quanto a isso, depende muito das condições de cada um. Primeiro, existe o modelo simplificado, que é aquele que você pode abater até 20% do rendimento tributado, limitado a R$ 15.197. Isso eu estou dizendo hoje que seria um valor de rendimento acima de R$ 75.985. Quem teve no ano R$ 75.985, se o número tem em mente, e 10 centavos, se você aplicar hoje aí os 20%, vai dar os 15.197. Esta é uma condição, quer dizer, de momento ele já pode abater 20% do rendimento dele limitado a 15 mil. A outra condição é a deduções legais, tecnicamente falando, ou mais conhecido como modelo completo. Então, nessas condições, aí ele vai ver o que ele tem. Mas o que eu aconselho? Como a declaração hoje, você tem que imputar todas as informações no único dado. Então, você coloca todas as despesas médicas que o contribuinte teve, plano de saúde, quer dizer, todas aquelas despesas que são permitidas. O próprio programa hoje, ele vai mostrando para o contribuinte, ao lado esquerdo, assim abaixo, no programa, aquele que é mais vantajoso tributariamente dentro da legalidade. Então, falar qual é melhor ou o que não é melhor, hoje em média 70% a 75% no Brasil declaram no modelo simplificado, porque não tem despesas, que ele tem é menor do que 20% do rendimento tributado, mas isso não quer dizer que a condição seja melhor uma ou outra, ele tem que imputar todas as informações e ali depois ele vai ver qual é melhor. As perguntas estão abertas. Encaminhe a sua dúvida. Nós temos aqui a dúvida Alga Navegantes. Ela pergunta, Sebastião, por que declaro o imposto de renda como corretora de imóveis? Já faz um ano. O contador me auxiliou e disse que seria somente o valor total recebido no ano, dividindo o valor pela quantidade de meses, dando o valor a ser pago do DARF. Está correto desta maneira? Não existe essa regra, tá? O que existe é o seguinte, o rendimento de cada mês, ele é tributado dentro do mês. Não tem que se somar tudo e dividir por 12 para achar média. Tá? Então, independente disso, para ser bem objetivo na resposta, se ela ganhou 5 mil em janeiro, ela vai pagar sobre 5 mil. Se ela ganhou 5 mil reais em fevereiro, paga sobre 5 mil. Se ganhou 200 reais, se tiver, não vai saber se desse, é assim que se procede. O rendimento ele é efetuado mensalmente, não é acumulado em média anual. Muito bem, nós temos aqui a pergunta do Jair Munhoz. Ele pergunta, por que a Receita Federal não reajusta a sua tabela há 18 anos pelo índice inflacionário da moeda? Sem o reajuste, os contribuintes estão ao mesmo tempo sendo tributados e confiscados ao mesmo tempo. Isto é legal? Eu nem sabia disso. Não é legal. Assina embaixo que da pessoa que está... Jair Munhoz. Professor Jair, parabéns. É um questionamento que quem me conhece o meu trabalho, é um questionamento. Nós estamos hoje com uma defasagem de 66% na tabela, só para conhecimento do teu público. Se hoje nós estamos num valor aí em torno de isenção de R$ 1.700 e poucos reais, 1.800. Se a gente corrigisse essa tabela hoje, já teria que estar com um valor de R$ 2.600 a R$ 2.700 reais. Quantas pessoas não estariam isentos de financiar o governo nesse período? No ano, vamos começar 2014 agora. Mas, se houvesse a correção dessa tabela em 66%, muitos dos brasileiros deixariam de estar antecipando o imposto de renda 2014 já para 2015, ou aqui estão falando 2013. Realmente ele tem razão, eu acho que é um aumento de imposto sem lei, ao meu ver. Isso quer dizer que o leão está com fome. Tem jeito. Está com fome até demais. Está demais, né? Vamos ver agora aqui a pergunta do Carlos Cunha, de São José dos Campos. O que é equiparação de pessoa física a pessoa jurídica na construção de imóveis? É assim, na construção de imóveis, tem aquele pessoal que faz um imóvel, sei lá, um ano, daqui 2 anos ele faz um.
A equiparação é quando há continuidade. Aí ele começa, constrói um sobrado hoje, o mês que vem faz mais um, no outro mês faz mais 3, aí dá um princípio de continuidade. Aí ele fica equiparado a uma pessoa jurídica. Então, quando que não se equipara? É quando este contribuinte ele faz esporadicamente o imóvel, ele vai lá e vende, ele tem uma reserva, lá investe, compra o terreno, faz lá imóvel. Agora, aquele que faz isso reiteradamente, ele passa a ser equiparado à pessoa jurídica. Então, ele tem que ser revertido para uma pessoa jurídica, não como pessoa física. Não existe um número de edificação durante o ano? Não, é uma interpretação, a lei, ela não entra no detalhe se você faz 1 ou 2, mas a gente tem que ter o bom senso na lei. Tem pessoas que eu faço um empreendimento, eu faço um investimento, no ano. Agora, se eu começar a fazer cada 2 meses um empreendimento, um imóvel, um sobrado, um prédio, eu acho que aí eu já fujo da condição de esporádico, que passa a ser uma atividade já rotineira de uma empresa. Tem aqui uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer, que vai bater mais ou menos com a pergunta do Luiz André. Quais são os rendimentos não tributáveis, ô Sebastião? Os rendimentos de caderneta de poupança, tá? Os rendimentos da aposentadoria até um teto quando o contribuinte tiver mais de 65 anos, são uma das condições. Quando se vende um imóvel, estou dando aqui vários exemplos, quando se vende um único imóvel, desde que esse contribuinte nos últimos 5 anos ele não fez nenhuma venda e que esse valor seja até R$440 mil. Quer dizer, este ganho que ele tem não é tributado. E uma outra condição também para ampliar mais, é que veio uma novidade na Lei 11.196 lá de 2005, nos seus artigos 38, 39 e 40, é quando aquele contribuinte ele vende um imóvel residencial e que dentro de 180 dias ele tem que aplicar o produto da venda, ou seja, aquele dinheiro, exemplificando, eu vendi uma casa por 500 mil, e eu compro uma outra por 500 mil, 800 mil, então eu usei todo o produto. Nesses casos aí, quando ele apura um ganho de capital, ele não precisa pagar com rendimento isento. Então vamos agora completar a pergunta do Luiz André de Paulínia. Luiz, vamos lá, só a pergunta. Como eu, corretor, sou obrigado a lançar meus ganhos no imposto de renda, posso deduzir meu gasto como gasolina, anúncios, etc, etc? Olha, existe uma restrição muito grande. Eu vejo que não. Ele tem que fazer o livro caixa e as atividades que ele pode deduzir como aí corretor de imóveis são aquelas atividades assim pertinentes à atividade dele. Como o telefone, água, luz, lá, que é a estrutura dele que ele tem. Eu acredito até no caso do transporte, né? Porque o corretor ele se locomove de um lado para o outro. Eu vejo até que caberia aí a despesa dentro do livro caixa, a despesa com combustível de locomoção dele. Desde que esse veículo, né, esteja no nome dele, todas aquelas condições jurídicas legais, né? Não pode pegar o carro do vizinho, do parente, alguma coisa. Eu estou dando essa dica porque é muito importante, que às vezes as pessoas têm que saber, né? Tudo tem que entrar em nome do contribuinte para que ele possa comprovar perante a Receita Federal no futuro. Olha, corretor de imóvel gasta bastante combustível, às vezes gasta até mais do que taxista, viu, Sebastião? Está intrinsecamente ligado à atividade dele, realmente, à locomoção. Mas a Receita, ela restringe demais e ela se questiona muito o que o contribuinte abate. Eu acho que tem tantas coisas que nós podíamos abater, independente de ser corretor de imóvel, e hoje nós não somos um imposto de despesa com instrução, depois a gente pode até falar sobre isso. Mas para abater, tem que ter a nota fiscal, óbvio, né? Sim, você tem que documentar tudo, tem que lançar no livro caixa. A própria Receita Federal, você pode baixar um programinha do livro caixa. Até eu dar uma dica para ele. Você entra no site, vai em download para você, pessoa física, baixa o programa do livro caixa. Lá ele tem até um plano de conta simplesinho, você vai lançando lá e já vai montando o livro de caixa, já gera o DARF para recolher, é muito prático. O Valdeci de Mairim que ele faz uma pergunta, Sebastião. Quantos por cento se paga através do Carnê-Leão? Deu para entender? O Carnê-Leão tem 2 condições, rendimentos recebidos do exterior ou o mais usualmente aqui é que aqueles rendimentos entre pessoas físicas. É muito comum o corretor receber comissão na venda do imóvel. Então ele vai, a tabela, depende do valor do mês, ele vai de 7,5% a 27,5%. Então é 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5%. Isso é regime de caixa. O que ele recebeu no mês de janeiro, ele tem que pagar até o último dia do mês subsequente, assim vai janeiro, até o último de fevereiro, março e assim sucessivamente. E o corretor que recolhe Carnê-Leão todo mês, como é que ele faz depois da declaração dele, esse ajuste? Como agora nós vamos declarar, como é que ele faz isso? Muito simples. Tem uma ficha lá na declaração de imposto de renda, chamada rendimento de pessoas físicas, e do exterior, né? Então lá ele tem mês a mês, tem de janeiro aberto, de janeiro a dezembro. Então ele vai lá. Basicamente, se ele tiver no mesmo computador, ele pode importar isso automático, ele não precisa digitar. Então vai na coluna rendimento, ele vai colocar os valores de janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. E vai colocar o imposto que ele pagou,
aí vai para a declaração de ajuste. Ele pode complementar ainda, vai depender da condição de cada um, ou como ele pode ter valor a restituir. Olha, a Cátia Regina e a Cátia Oliveira, aqui de São Paulo, ela pergunta: como eu lanço o recebimento de uma herança em meu imposto de renda pessoa física? A herança ela entra como um rendimento isento, lá na campo de rendimentos isentos não tributados. Se for um bem, lança na declaração de bens. Se é um imóvel. E se for dinheiro, depende do que fez com o dinheiro, se está aplicado em poupança, aplicação na declaração de bens. Só o cuidado, a herança, para efeito de imposto de renda, se for em dinheiro, ela não tem tributação. Mas se for, aí nós temos uma legislação do Estado, que não é o foco, mas eu sou obrigado, acho que falar isso, temos que tomar cuidado com o ITCMD, que é o imposto estadual. Acima de R$ 2.500 o FESP, resumindo isso, daria R$ 48.500 para o ano de 2013. Teria que pagar 4%. Imagine que eu tenho um imóvel, ele está registrado na minha declaração por R$ 100.000. E eu doei para a Cátia, vamos dar um exemplo aqui, e eu doei, e ela lançou lá por R$ 500.000, que é o valor de mercado. Sobre a diferença, aí ele tem que pagar imposto de renda e também mais 4% de imposto estadual. O Casanova pergunta: como devo declarar o imposto de renda sobre os recebimentos da imobiliária? Ele deve trabalhar em alguma imobiliária, a imobiliária deve pagar o percentual para ele. Deve ser isso a pergunta dele. Normalmente, ele tem que entrar na ficha de rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Ele vai colocar lá o CNPJ, o nome da imobiliária, o valor bruto que ele recebeu, a previdência que deve ser descontado e imposto de renda da fonte se houver. Normalmente, é uma cópia que ele vai fazer porque a fonte pagadora obrigatoriamente tem que dar a este corretor ou este funcionário da imobiliária o informe de rendimentos, que é uma cópia da DIRF, que é um documento que as empresas já entregaram até o dia 28 de fevereiro agora. José, de São Paulo, a pergunta dele é: o autônomo que recebeu valores mensalmente acima do valor de isenção e não efetuou recolhimento mensais do Carnê-Leão, agora vai fazer a declaração, além do imposto a pagar, tem alguma multa ou correção? Tem. Ele ganhou acima do limite da isenção, né? Ele era obrigatório a recolher o Carnê-Leão. Recomendo que faça. Se ele for correr o risco, ele vai dar o imposto a pagar tudo agora no dia 30 de abril, que é o último prazo. Ele está sujeito por 5 anos futuros da Receita aplicar uma multa de 50% sobre esses impostos por deixar de ter recolhido, porque senão vai haver uma certa acomodação do contribuinte. Não vou pagar, eu vou deixar para pagar tudo em abril, mas o imposto é devido mensalmente, então o contribuinte corre o risco sim. Minha recomendação, para não correr no risco, é que se paga os impostos com juros e multa desde a de trás, mês a mês. A Receita oferece, inclusive, no site para a pessoa fazer o download. Quem for recolher Carnê-Leão tem um programa, né, Sebastião? É muito fácil, muito simples. Eu uso isso com todos os meus clientes. Como tem o livro Caixa, também tem o programa do Carnê-Leão e o programa de ganho de capital. Então, eu acho que hoje, a nível de instrumento, hoje a Receita fornece coisas muito boas para o contribuinte. É só ele saber usar as ferramentas e realmente declarar corretamente, que ele não terá problema nenhum. Sebastião, uma dúvida aqui. Um corretor autônomo que ele administra locações, né? Então, ele normalmente recebe, o primeiro aluguel é dele, conforme diz a tabela. E ele vai administrar essa locação, ele vai cobrar uma taxa de 10% ao mês, não é? Sobre o aluguel recebido. Então, ele vai ter, vamos lá, 20, 30, 40 imóveis alugados. Como é que ele declara isso aí? É tudo rendimento do trabalho, é tudo rendimento tributável. Não tem como. Se for de pessoa jurídica, lança na ficha de rendimento de pessoa jurídica. A imposto vai dar o informe. Se for de pessoa física, na segunda ficha, que é rendimento de pessoas físicas, né? Coloca lá mês a mês o rendimento, sujeito ao Carnê-Leão. Aí é Carnê-Leão que ele vai fazer, carne física. É recolhimento obrigatório, o Carnê-Leão mensal. Ah. Eu acho que até dá um lembrete que eu convivo um pouquinho com os corretores de imóveis no mercado e eu percebo que muitos dos corretores de imóveis, na hora que você compra um imóvel na planta, eles dão uns recibos assim, muito simples, né? Até na hora de pagar, às vezes a gente, que já aconteceu comigo, você dá um cheque apartado, tal, aquela coisa toda. Então tem que tomar alguns cuidados, né? Porque depois você começa, às vezes não declarar, não estou dizendo que eles não declaram. Se não declara isso, e eles começam a ter acréscimo patrimonial. Às vezes compram um apartamento, compram um carro e precisa ter a origem do dinheiro. Então, um alerta que eu dou, que eu oriento alguns corretores de imóveis nesse sentido. Então, infelizmente, a carga tributária é pesada, é para todo mundo, infelizmente. Temos que lutar para diminuir, né? O Carlos Cunha de São José dos Campos, ele pergunta: ganho de capital se identifica como? Carlos Cunha de São José dos Campos.
ganho de capital, como é que se identifica? Bom, vamos dizer o que é o ganho de capital. O ganho de capital, já o próprio nome diz que é um bem que você tem. Imagina que você tem um imóvel, que você pagou por ele 50 mil, que ainda não dá para se corrigir, é custo de aquisição, e você efetuou uma venda e vendeu por 100 mil. No primeiro momento, você de 50 vendeu por 100, você teve um ganho de 50 mil. Esse é assim que se procede uma linguagem mais simples. Em cima deste valor, no primeiro momento, se paga 15% de imposto de renda sobre ganho de capital. E esse raciocínio se pode levar para todos os bens e direitos dele. É o custo de... É lógico que tem algumas reduções na lei, mas não vamos entrar nos detalhes aqui. Mas o ganho de capital se resume mais ou menos nisso. É um bem que você tem, é um preço de custo, a diferença entre o valor de custo e o valor da venda. Como pode também ter um prejuízo, né? Ele pode ter por 50 e vender por 40. Aí não se fala mais em imposto, então não se fala em ganho de capital, fala em perda realmente. A Elizabeth Pérez, aqui de São Paulo, ela faz a pergunta, olha, acima de quanto e como proprietária, sou obrigado a recolher o carnê-leão dos contratos de locação. Então, de pessoa física, tem um valor mínimo, né? Que ela... É a tabela... Tem a tabela de imposto de renda, em todos os jornais anunciam. É a tabela. Hoje, o limite, se não me falha a memória, em 2013, estava R$ 1.732. Não mudava, R$ 1.700 e poucos reais. Só acima disso que recolhe carnê-leão? Só acima disso. Às vezes até pode passar um pouquinho, porque tem aquela parcela deduzida, às vezes você aplica lá os 7,5, parcela ainda dá a menos de 10, até R$10 fica dispensado o recolhimento. Se der, vamos por R$ 9,90, só acima de R$10. Tem R$10,01 é obrigado a recolher. O Igor Pedroso, da cidade de Bofete, ele faz a pergunta. Fiz um financiamento de um imóvel. Como devo declarar? Isso quer dizer que ele fez um financiamento e está pagando, deu uma entrada e está pagando prestação. Como é que ele declara isso? Muito simples, uma pergunta muito importante lá do meu amigo lá de Bofete, que eu também tenho Igor propriedade Pedroso. lá em Bofete. Manda um abraço para o Igor. Igor, se você comprou esse imóvel pelo sistema financeiro de habitação, como que se deve declarar que muitos fazem errado? Imagine que você deu entrada, você então na declaração de bens e direitos, você vai lançar aquisição, você historia lá a aquisição de um apartamento, tal, do jeito que ele quiser. Na coluna 31 de dezembro de 2013, isso foi adquirido em 2013, você coloca o valor efetivamente pago naquele ano. Só. Não me coloca nada em dívidas de R$1. Tá? Não coloca nada em dívidas de R$1. No ano seguinte, 2014, 2015, você vai ter o saldo de 2013 que volta para 2014. Então, tudo que você pagou, você vai acrescentando. Até terminar o financiamento, aí você vai reconhecer o efetivo custo do teu imóvel. Não, por favor, não me deixe colocar nada em dívidas de R$1. Seja que, salvo se você adquiriu um imóvel de uma pessoa particular, que você fez em 5 vezes, aí você pode colocar o valor do bem em cima, que ele não vai alterar o valor. E embaixo você coloca em dívidas reais, mas é uma coisa muito apartada, mas 99% dos casos é pelo sistema financeiro de habitação. Nós ainda temos 9 minutos do programa e as perguntas continuam abertas. Então, Sidney Marques, de Praia Grande, tem um cliente que comprou um imóvel e ele pergunta qual o valor que vai discriminar no DIRF, que aqui DIRF é isso? Não? Declaração de pessoa física, né? O valor da escritura, no caso o valor venal ou o valor real pago? Acho que é o valor real pago, né? O senhor já até me respondeu, mas é muito importante isso. É muito comum eu me deparar com situações que no Brasil nós não temos uma lei que permite correção de imóveis. Vamos esquecer o valor venal de IPTU. O que o contribuinte tem que lançar é o valor que ele efetivamente pagou pelo imóvel. Então, se no ano seguinte o imóvel alterou o valor de mercado, não temos leis no Brasil que podemos alterar esse valor. Sempre vai ser aquele custo histórico, ou seja, o custo que ele efetivamente desembolsou e pagou por aquele imóvel. Ok. Ok, Sidney, está respondida a sua pergunta. Qualquer dúvida, reencaminhe. Kátia Regina e Kátia Oliveira, ela novamente faz a pergunta aqui. Quando o casal é casado em regime da comunhão universal de bens e possui bens, pode dividir a declaração em 2 declarações marido e esposa? Pode, depende, é assim, deixa eu explicar aqui. Aí vai depender muito da situação de cada casal. Se os dois trabalham, eu recomendo que faça apartado as declarações. Quando tem dependente com renda, eu diria, não vou falar 100%, mas 99,99% não é vantagem. Os bens e direitos, eles podem ficar na declaração do marido ou da esposa. Aí é uma opção entre eles. O que não pode é figurar nas duas.
Os rendimentos fazem separado. Seria a declaração em conjunto, é isso? É aquela famosa declaração em conjunto, que essa figura não existe mais, né? Então, o que ela deve fazer, quero ser bem objetivo para ela, é o seguinte, eles podem apresentar declarações separado, mas os bens eles podem colocar do marido ou na mulher. Fica a critério do casal aí. Ok, deixa eu fazer aqui então uma pergunta aqui, já que nós estamos falando sobre essa questão de... um corretor de imóveis que ele faturou honorários em 2013 e ele recebeu somente agora em 2014. Quando e como ele declara isso? Muito simples. Imposto de renda é regime de caixa. Eu vou explicar o que é regime de caixa. Imposto de renda pessoa física se tributa quando se recebe o dinheiro, ou seja, quando tem a disponibilidade financeira. Então ele só vai se preocupar com isso em 2015, efetuando o calendário de 2014. Vamos ver uma outra colocação aqui. Quem pode ser declarado assim como dependente? Primeiro, pode ser dependente os filhos, né? Filhos até 21 anos, ou até 24 anos, se estiver cursando curso superior, ou ensino médio, curso superior, perdão. Então, esses filhos podem até 21 ou 24 se estiver cursando superior. A companheira, né? Pode ser, se tiver aquele... Pai, mãe? Pai, mãe. Sogra não, sogro Calma, também. nós vamos chegar no sogro na sogra. O pai e a mãe pode sim, desde que eles não tenham rendimento tributável acima do valor do limite de isenção da tabela. E aí você vai pegar 1.700, vai multiplicar por 12, deve estar em torno de 18 mil reais esse ano aqui. O sogro e a sogra, eles até podem ser, desde que seria a filha deles, né, declara em conjunto com o genro. Aí é uma regrinha mais especial. E também respeitando aquele limite do valor de 12 vezes o limite de isenção. E também tem o caso do hoje, o companheiro, né, o problema aí dos casais hoje que se discutia muito, a pessoa homossexual que vivia com um rapaz, uma mulher que veio com outro, hoje também pode isso resolvendo essa pendência antiga, que hoje também pode, o companheiro com quem convive pode ser dependente. Só que deu uma dica aqui, cuidado com os dependentes. Se os dependentes tiverem renda, foi o segundo maior item de malha fina em 2013. As pessoas trazem os dependentes para suas declarações de imposto de renda, mas esquece de trazer os passivos que eles têm, que seria as rendas que eles têm, os rendimentos que eles obtiveram. Quando você traz os rendimentos para a sua declaração, você aumenta muito a sua base de cálculo. Isso gera uma carga tributária muito maior. Então eu dou um conselho, faça a conta, vê se é vantagem realmente colocar o dependente na sua declaração. Na maioria dos casos é mais vantajoso que cada um apresente a sua independente quando os dependentes têm renda. O José aqui de São Paulo, ele pergunta que período de prescrição de qualquer movimentação financeira ou movimentação de valores de negócios imobiliários ou outros está definido em 5 anos. Ou seja, caso o contribuinte não tenha efetuado a operação e não recolheu o imposto devido após 5 anos, não recebida a notificação, pode considerar prescrito? Prescrito. Pode considerar? Está no Código Tributário Nacional. Quando ele fala prescrito, toma cuidado, é o exercício, não é o ano calendário. Eu vou dar um exemplo. 2013 é o ano calendário, 2014 é o exercício. Então ele considera sempre os 5 anos contando o exercício, não é o ano calendário. Seria então 6 anos, o 6º ano. Ele tem 6 anos, a Receita tem 5 anos para fiscalizar, né? Então se a Receita não fiscalizar e prescreve, aí ele fica tranquilo aí. Não sei qual a intenção da pergunta dele, mas respondendo, é 5 anos prescreve, considerando sempre a contagem do exercício, não do ano calendário. Isso aí é só passar na dúvida do José, aqui de São Paulo, porque obviamente ele recolheu, ele só está tirando a dúvida dele. Mas eu já queria agradecer aqui todos os colegas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, dia 7 de março de 2014. Colega, Americana, Andradina, Araraquara, Barueri, Bragança Paulista, Caeira, Cajobi, Campinas, Caraguatatuba, Carapicuíba, Cedral, Cosmópolis, Cotia, Cubatão, Goiânia, Guarujá, Guarulhos, Indaiatuba, Itararé, Itu, Jaú, Jundiaí, Lagoinha, Rio de Janeiro, Mauá, Mogi das Cruzes, Nova Odessa, Osasco, Paulínia, Peroíbe. Cadê Peroíbe? Opa, tô aqui me perdendo aqui, tem mais perguntas, hein? Vamos responder todas. Vamos lá, Peruíbe, Piracicaba, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São José da Boa Vista, São José dos Campos, São Paulo, muitos colegas, São Vicente, Sorocaba, Taquaritinga, Taubaté, Valinhos, Vargem Grande, Paulista,
Votuporanga. E nós temos aqui a pergunta aqui do Joaquim Alves de Oliveira, aqui de São Paulo. Uma pessoa que tinha o estado civil de viúvo, casou-se em agosto de 2013, vai declarar como casado, Sebastião? Sim, normalmente. Ele tem um outro regime jurídico. Ele era viúvo e ele casou, o cartório direitinho, lança como casado. Não é uma informação tão importante para a Receita Federal, mas ele tem que seguir o regime que ele está hoje. Ele foi viúvo, a partir do momento que ele se casou, ele põe como casado, ele tem uma nova vida casado. O corretor de imóvel é um profissional liberal, Sebastião. A sua esposa tem um emprego formal. Como é que faz essa declaração? Se são casados, ele pode colocar a esposa como dependente, mas se a esposa tem renda tributável, tem que tomar cuidado. Na maioria dos casos, não é vantagem que ele traga a declaração, os rendimentos da esposa para juntar com os rendimentos dele. Em linhas gerais, não é vantagem, mas tem algumas exceções, né? Em linhas gerais, não é vantagem. Agora uma pergunta por curiosidade. Nunca pensei nisso também, por isso que eu vou perguntar. Como é que a gente sabe se vai ter a restituição ou não? Olha, só colocando no papel. Só no papel, não tem jeito. A gente por experiência, a gente já mesmo, no bater o olho, a gente pela vivência, a gente sabe. Mas isso, a axiologia para mim não serve, né? Eles têm que usar a metodologia correta, mas tem que colocar lá, fazer as contas, né? Se não fazer no sistema do programa da internet, dá para fazer até na mão, mas não há necessidade de se perder muito tempo, porque hoje tem todos os recursos da tecnologia. É só imputar as informações lá, e em 2 segundos você já tem as informações que tem a restituir ou a pagar. Continue mandando suas perguntas, o Sebastião estará presente novamente na semana que vem para dirimir todas as suas dúvidas sobre a questão do imposto de renda. E para esta sexta-feira, já queria agradecer a sua presença. Muito obrigado por estar esclarecendo todos os corretores brasileiros nesta questão tão importante, né? Esperando que nenhum corretor venha cair na malha fina. Sebastião, muito obrigado por esta sexta-feira. Bom, eu quero agradecer em seu nome, em toda a diretoria do CRES e também em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Eu quero agradecer o convite e dizer que o Conselho está sempre à disposição para tentar auxiliar naquilo que vocês precisarem. Então, pode contar com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, a quem agradeço em nome do meu presidente, Cláudio Alvelino Maquinati Felipe, e tenham um bom dia a todos. Muito bem, colegas. Então, a semana que vem, Sebastião retorna. Pode continuar mandando as suas perguntas, que nós vamos já relacionar as perguntas e faremos na próxima sexta-feira, às 10 horas, pontualmente, aqui na edição do Cresce Esclarece. E vocês que nos acompanharam nesta manhã de sexta-feira, o nosso muito obrigado. E eu espero você na próxima sexta-feira. Quem for trabalhar, bom trabalho, bons negócios e até a próxima sexta-feira. Tchau, colegas.